o matinho ali, a plantinha, é boa. Uma vida, né, no estúdio. Luizão, então vamos lá? Só deixa eu ver o teu microfone. Protagonista e merece esta visibilidade. Protagonistas conta com o apoio do Sicredi, comprometidos com o fortalecimento da classe empresarial. Cicobi, com parcerias que proporcionam mais progresso para a sua empresa. E Rádio Tropical FM, valorizando o empresário local. Realização, a Cicobi, a mola propulsora e que impulsiona o desenvolvimento empresarial e econômico de Quatro Pontes. O tropicalnoticias.com.br está todo repaginado, revisado e cada vez mais seguro. Passamos por importantes manutenções e atualizações para... Oi, turma, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma edição do quadro Protagonistas e o convidado de hoje é o Luiz Vames, corretor de imóveis, e tem uma grande história, uma história muito bonita, sobretudo de voluntariado, vai contar agora aqui para nós. Né, Luizão? Já vamos começar aí. Bora lá. Está começando agora o Talk Show Protagonistas, um programa que conta histórias inspiradoras de uma das classes mais importantes no desenvolvimento econômico de Quatro Pontes, a classe empresarial. No ar, o Protagonistas. Muito bem, 3 horas 6 minutos, 3 e 6, ao vivo, Estúdio 1, Rádio Tropical FM, ZYM 267, canal 292, atuando sempre na frequência de 106,3 MHz, também ao vivo pelas nossas redes sociais, Facebook, aproximadamente 7 mil seguidores, lá no nosso Instagram, aproximadamente 3 mil seguidores também. Nós vamos conversar hoje com Luiz Carlos Vames, ele é o convidado aqui para a bancada do Protagonistas, esse programa que tem o objetivo de promover e dar visibilidade ao comerciante e defender, sobretudo, a classe empresarial. É uma realização da Associação Comercial com o apoio Sicredi Cicobi. Mandar um grande abraço para os Márcios aí, né? É o Márcio Schutz do Cicobi e também o Márcio Roveder lá do Sicredi, que estão assistindo, estão ouvindo a gente. E um abraço grande para você que está do outro ladinho do rádio. Aumenta o volume que nós vamos ter história bonita, história inspiradora hoje aqui no nosso quadro Protagonistas. Bom, 3 e 7, temperatura na casa dos 35 graus, tarde quente, meu amigo Luiz Carlos Vames. Você aí, corretor de imóveis, gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Como que foi a história do Luiz, como que era o Luiz enquanto criança, depois enquanto jovem, né? Virou aí esse corretor super afamado aqui no município de Quatro Pontos, um grande profissional de respeito, né? Gostaria que você contasse um pouquinho, né, dessa tua trajetória até onde você chegou hoje, Luiz. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tropical, também seguidores do Facebook e Instagram. Sejam todos bem-vindos e acompanhem a nossa história um pouquinho, que é realmente, né, meio nômade, né, o Luiz Carlos Vames e sua família. E teve uma história, assim, uma trajetória boa, sofrida, com sucessos, insucessos, mas hoje, né, graças a Deus, voltando dentro da nossa comunidade, né, de Quatro Pontos, e a gente trabalhando também bastante, né, desde 2008, que voltei a me fixar em Quatro Pontos com a minha família, voltando da Bahia, onde passamos uma temporada de 5 anos. Então, também Paraguai, né? Já morou no Paraguai? No Paraguai, 6 anos, né? Que a gente também foi a convite de um tio, né? Que mora até hoje no Paraguai ainda, né? Para trabalhar numa cooperativa. Ele era um dos diretores, né? Da empresa, da cooperativa no Paraguai, né? Eu trabalhava aqui, na realidade. Vamos começar assim, lá da minha infância. Isso. Eu sou nascido em Dois Irmãos, né? Interior de Toledo, aqui próximo, né? E depois a gente foi morar, né, em Flor da Serra, né, mais precisamente na linha Três Voltas. Olha aí. Na linha Três Voltas. E aí comecei meus estudos lá na escolinha Coelho Neto, né, onde tive minhas primeiras letras garrafais, né, aqueles ensinamentos todos. Ali na Três Voltas mesmo? Na linha Três Voltas. Tinha a escolinha, né? A escolinha Coelho Neto. Aliás, antigamente, né, Luiz,
Flor da Serra, Três Voltas era muito habitado, né? Mais do que hoje, né? Sim, certamente. Tinha escolinha, tinha tudo lá, né? Hoje não tem mais. Igreja, comunidade, tinha mercearia, tinha cancha de bocha. Tinha tudo para ser o centro de Quatro Pontos lá, né? Era um centro, né? Flor da Serra, né? Projetado, até tem lotes que até hoje tem áreas delimitadas em Flor da Serra que eram como delimitados como lotes, era loteamento. Lotes urbanos, digamos lotes assim. urbanos. Olha aí que era interessante. para ser uma comunidade. Hoje, claro, com os tempos não se desenvolveu, mas era para ser uma comunidade bem mais forte, né? E acabou o pessoal migrando e, né, vindo para a cidade. O famoso êxodo rural. Exatamente, Diego. E da mesma forma, como os meus estudos lá então se terminaram, né? Vamos dizer, os 4 anos que eu estudei lá na escolinha, aí eu fui morar com minha avó. Em Dois Irmãos, voltei, né, na casa onde eu nasci, em Dois Irmãos, em minha casa dos vovós maternos, né, que moravam em Dois Irmãos. E aí continuei fazendo lá, seguindo os estudos, que na época era o ginásio, né. E também, por exemplo, ainda tudo, na época não tinha a escola de segundo grau em Dois Irmãos, que também da mesma forma, com a questão do desenvolvimento, Dois Irmãos acabou também tendo êxodo, né? Porque o asfalto acabou se passando por Quatro Pontos e Novo Sarandi. Não passou por Dois Irmãos, que hoje, claro, hoje corta. E tinha previsão antigamente tinha passar previsão, por lá? Sim. Por isso que o pessoal estava por ali. É uma comunidade muito forte, Dois Irmãos. Tinha, na época, eu sei que 2 postos de gasolina, 2 açougues, tem um lanchonete, bolão, supermercado, que era antigamente, que era aqui do Renato, né, do Rudinho, e tinha uma filial em Dois Irmãos, né, do supermercado Quatro Pontos, né? Hoje aqui Quatro Pontos, mas na época era, se não me engano, o supermercado São João, né? Então também tinha tudo para ser uma comunidade muito forte. E as linhas regulares de ônibus que ia na capital, a Cascavel, a Curitiba, né, que vinham de Guaíra, do Mato Grosso, passavam tudo por lá. Por Dois Irmãos, Vila Ipiranga, né? Era aquele caminho traçado, não era esse aqui de Novo Sarandi, Vila Nova. E depois, claro, com asfaltamento aqui, né? Aí essas comunidades ficaram um pouco mais no abandono. Ficou aquelas antigas estradas de chão, sofridas. E que nem eu falo, para fazer o meu ensino médio, para onde? Ou Marechal ou Toledo, né? Então, eu iniciei o ensino médio em Toledo, fazendo curso... Em Toledo. Fazendo curso de administração, iniciei fazendo... E aí, no ano de 83, eu lembro muito bem... Ano que eu nasci. O ano de 83, um ano muito chuvoso, e aí, muitas vezes, né, o ônibus, né, atolava, não chegava no destino. Não, ou não conseguia nem voltar, porque ele ia na hora do meio-dia, voltava às 5h30, 6 horas o ônibus retornava, já com os alunos da noite. E o ônibus, claro, à noite muitas vezes chegava em Toledo, mas 8h30, 9 horas da noite, porque atoladores, né? Sim. Era muito difícil, os caminhos muito difíceis. E chegava a época, tem a tal famosa lagoa, que aquilo transbordava e a água vinha. Onde que era essa lagoa? Essa lagoa para frente da Primato hoje, que tem a cooperativa Primato, logo para frente tem do lado direito tem uma comunidade, um mato ali, um brejo. Onde é que acumula ainda hoje ali? Hoje acumula água, sim. Para cá até tem um galpão. E ali passava a estrada. Passava a estrada do lado ali, essa água transbordava a lagoa e fechava tudo ali em volta. Não passava nada. Não passava. Daí tentava se passar por caminho pela linha São Paulo, por uns caminhos alternativos, né? Mas eram os caminhos mais difíceis, né? Era a estrada mais de roça, de entrada de moradias, né? Dos moradores, e o ônibus ia tentando passar por ali para chegar, né? Que loucura. Ou se não vinha para Novo Sarandi, que era o caminho também, tinha um caminho assim mais batido, ia para Novo Sarandi, ia por Novo Sarandi, Vila Nova e fazia o contorno, mas claro, né? Imagina, nossas aulas eram 7h15 da noite, Diego chegava lá 9h30 da noite. Olha, né? quanto sacrifício. E 11 horas era o término das aulas, então você não participava daquele ano, que nem eu falei, 83. Foi um ano chuvoso, praticamente difícil, perdido, e claro, chegou no final de ano, né? Tava lá o boletim com aquelas cores. Com aquelas cores bonitas lá, que, né, todo mundo não gosta, né? E acabei reprovando meu curso de administração, e aí por um convite, né, eu lembro bem que tinha um menino que estudava já em Ponta Grossa, num colégio agrícola, e outro em Castro, o tal de Ademir Finkler, né, que me convidou e falou e contou um pouco da questão do colégio agrícola.
você não tem interesse de fazer e tal, continuar seus estudos, ou quer continuar fazendo aqui na área que você está fazendo. E eu me interessei nessa questão, por exemplo, de ficar no agro, na parte do agro. Então fui até lá no colégio, né? Porque daí tinha as inscrições para fazer, é que nem um vestibular você teria que fazer. Daí tinha a época das provas, né? Que você prestava, porque era muito concorrido as vagas. Não é só conseguia, e a aprovação era através dessas provas que você tinha lá. E eu fui lá, fiz a inscrição e depois também fui lá fazer as provas. E consegui uma vaga no Colégio Agrícola de Castro. Né? Eu visitei o de Ponta Grossa também, o Colégio Agrícola de Ponta Grossa, que era um outro colega que estudava lá, mas acabei fazendo em Castro, onde já tinha esse Finkler, né? Que tinha da família conhecido, pelo menos um conhecido lá, né? Porque era do Paraná todo, São Paulo, Santa Catarina, tinha muitos meninos que estudavam no colégio interno, era colégio interno, né? E a gente Só vou pedir para você virar para mim aqui, tá, Luiz? Isso. Tinha o internato, né? Internato, então, que você ficaria no internato e seguia as regras, por exemplo, do internato. Certo. Então, daí eu sei que voltei, né, todo feliz, né, eram 3 dias, né, eram tipo as provas, né. E a tua família era de agricultores, Luiz? A família era de agricultores, moravam no sítio, né, então eles depois também... Ou seja, a ideia seria, de repente, tocar o negócio da família. Da família, mas... E aí então, você foi lá para o Colégio Agrícola? Fui para o Colégio Agrícola, né? Estudei lá, então todos os 3 anos, que eram 3 anos de formação, e mais estágios, né? Sei que tinha 500 e poucas horas de estágio que a gente teria que apresentar para a formação do curso, né? Entendi. Que nem hoje são menos horas, mas na época eram 500 e poucas horas que não eram fáceis de conseguir, porque isso tinha que ser extracurriculares, não poderia ser. Algumas horas a gente tinha sim de estágio, por exemplo, que o Estado oferecia, por exemplo, numa área de apicultura, avicultura, alguma coisa assim, algumas horas, né? Eu, se não me engano, era no máximo 50 horas que a gente poderia fazer isso paralelo a dentro do colégio, por exemplo, nas horas durante bastante, o curso, né? São horas, ou seja, você ia na escola e extra você teria que fazer esse estágio. Estágio, exatamente. E quando você fazia? Na época das férias. Daí você contactava as empresas, né, agrícolas ou agropecuárias, né, do ramo, por exemplo, se aceitavam você a fazer, por exemplo, 30 dias, trabalhar na empresa junto com os funcionários e acompanhar os funcionários para fazer essas horas de estágio, prestando o relatório, porque o relatório não era só para a empresa. Sim, tinha que apresentar, por exemplo, para aprovação, porque você tinha um tutor responsável no curso, que é você que aprovava ou não o teu estágio, porque se você não fazendo estágio, ele notava, né, por exemplo, que você falsificou ou fez alguma coisa que não era real, e eles consultavam a empresa, porque você tinha que levar a documentação da empresa e tal, quem era o responsável, quem iria assinar o teu estágio, daí mandavam para essa pessoa, um veterinário, um engenheiro agrônomo ou o diretor, supervisor da empresa, para assinar e fazer a avaliação e mandar de volta para o colégio, se aprovava ou não aquelas horas que você fez extracurriculares. E aí, resumindo, beleza. Depois chegou a formação, né, do colegial. Agora a faculdade, né? Ou veterinária ou agronomia. E que nem eu falo, daí voltando para a família, aqui em Quatro Pontos, eles já moravam aqui na cidade, meus pais moravam aqui na cidade em Quatro Pontos, também essa função, por exemplo, saíram lá da linha Três Voltas por causa da dificuldade, por exemplo, dos meus irmãos conseguirem estudar, fazerem o colegial, né, tal, tudo mais. Então vieram até a cidade aqui, moraram na cidade e tinham a propriedade ainda lá na linha Três Voltas. E como é que fica a questão do financeiro? Sabe que todos na época a dificuldade era muito grande para as famílias, mesmo quem não era só eu de filho, né? Nós somos em 5. Vocês são em 5? Em 5 da família. Você tem mais 4 irmãos, mais então? 3 irmãos e uma irmã, né? E a dificuldade da questão do financeiro. Fiz, né, inscrição no vestibular, fiz lá em Pelotas, eu fiz no curso a inscrição do vestibular para veterinária e fiz em Ponta Grossa na UEPG Agronomia. E essa de Pelotas, né, lá de veterinária, eu acabei não passando, né, prestei vestibular, não passei, mas na UEPG, em Ponta Grossa, eu cheguei a fazer e passei, só que aí esbarrou nessa questão de alugar apartamento, morar lá, trabalhar, difícil, né? Era difícil. E aí acabei não fazendo. Eu falei, então eu vou trabalhar, porque eu já tinha feito um concurso na empresa paranaense, a empresa de assistência,
passei durante o curso, no final, então a empresa convidou, por exemplo, era uma empresa estadual que na época chamava CAF do Paraná, falavam, muitos conheciam como Café do Paraná, hoje é a ADAPAR, né? Um órgão, por exemplo, do estado que tinha um programa que precisava de 70 técnicos agrícolas ou agropecuários e agrônomos para a instalação de um programa chamado PROID, instalação de áreas irrigadas e sistematização de várzeas no Paraná. Daí tinha também a questão da implementação da cultura do morango e abacaxi. Então precisava eu sei que eram inúmeras vagas, e nós fomos em Curitiba, né, até o colégio agrícola, cedeu o ônibus para nós irmos até Curitiba para fazer essa prestação da prova do concurso, por exemplo, para sair já empregado, né, depois nessa CAF do Paraná. E consegui, né, então, a aprovação. E aí fiz, né, que nem eu falei, fiz o vestibular, passei em Ponta Grossa, não consegui entrar para estudar, né, pela questão do financeiro, né, que minha família falou, o pai e a mãe, nós estamos sem condições de custear, né, o teu curso. E o que vai fazer, né, Diego? Vamos trabalhar. Aí entrei na empresa, nessa CAF do Paraná, fui trabalhar em Umuarama. Aí fui destinado para trabalhar lá em Umuarama. Aí trabalhei nessa empresa lá em Umuarama, nesse programa de sistematização de várzeas e drenagem, né? Por exemplo, que daí lá nessa beira do rio Ivaí, Paranavaí, Loanda, conheço muito essa região lá do noroeste do Paraná, Umuarama, Tapira. Atuando através dessa empresa estadual. 2 anos atuei lá na região. Daí eu pedi transferência para ficar mais perto dos familiares também que moravam aqui, né? Eu pedi transferência para Toledo, né? Daí surgiu uma vaga de supervisor de máquinas, que daí tinha, por exemplo, essa empresa também fazia, na época tinha um programa, por exemplo, também de curvas de nível, que também era um programa do estado, né, que precisava, por exemplo, e daí eles tinham as máquinas, trator de esteira, para fazer a drenagem, todos esses equipamentos, né? E daí surgiu essa vaga e eu consegui a transferência. Estava mais pertinho da família daí, mais Toledo. Pertinho da família, Toledo. Mas Toledo, né, eu acabei ficando somente 90 dias. Né? Porque daí precisava de um técnico, né? Na época técnico agropecuária em Cascavel, na unidade de Cascavel. Daí eu fui transferido para Cascavel, onde lá trabalhei por mais, acho que 6 meses, 7 meses, e aí essa questão de programas do estado, se exterminaram, né? Acabaram as verbas, por exemplo, do governo federal, que eram repasses do governo federal. E o programa não foi mais avante. Foram extinguidos, né? Foram extinguidos, não foram mais avantes e acabaram dispensando todo esse pessoal, né? Que trabalhava, todos os engenheiros e toda a estrutura técnica foi dispensada. Né? E aí o Luiz Vames fez o quê a partir daí? Desempregado, porque desde né? então você estava aqui em Dois Irmãos, Flor da Serra, tentou vestibular Ponta Grossa, passou, não fez, medicina veterinária lá em Pelotas não conseguiu, foi trabalhar em Umuarama, entrou numa empresa estadual. E depois, Luiz? Pois é, né? Daí eu fiquei em Toledo, voltei para Toledo, né? Eu tenho um tio que ele era engenheiro agrônomo já, né? Ele tinha uma empresa em Toledo chamada Platema, que dava assistência e assessoria agronômica, né? Na região de Toledo. Ele trabalhou também na cooperativa, na Copagro, extinta Copagro, também trabalhou, e depois ele teve a felicidade de comprar essa empresa de assistência e assessoria agronômica. Daí eu fiquei lá fazendo uns bicos, né? Ele também estava iniciando e tal, não tinha condições de contratar, né? Acabei prestando serviço para ele. Aí vim aqui no interior, né? Aqui com meu tio aqui em Dois Irmãos. E daí época de colheita, porque a gente já era prático e tudo, em colheita, manuseio de maquinário, trator, colhedeira e tal. Já estava expert nisso aí, acabei fazendo colheita de trigo, participando dessa área, né? Por exemplo, trabalhando. Até que aí fui nesse meio tempo distribuindo os currículos, né? Nas empresas. Daí surgiu também essa questão de novo concurso da Emater, Curitiba. Fui fazer o concurso, né? Em Curitiba, da Emater. Daí fiquei aguardando vaga e nesse meio tempo fui na Copagri, fui daí na época aqui era Ceval já, não era mais Swift, né? Na Swift eu fiz estágios, então fica com aquelas portinhas abertas, né, Diego? Daí na época era Ceval e por sorte era o mesmo supervisor e tudo mais, né? Eu fiz entrevista na Ceval Alimentos. Na época, nesse meio tempo, fui contratado, né, como trainee, na época que era um programa estagiário, 6 meses de trainee.
E nessa empresa, na Ceval Alimentos, né, que era do grupo Hering, né, aí foi fazer treinamento em Santa Catarina, foi na Xanxerê, Ceará, Chapecó, todas aí, conhecia a Ipagre lá de Chapecó, onde que a gente teve treinamento através dessa empresa Ceval Alimentos, onde que nós, voltando para Marechal Rondão, eu ia dar assistência na suinocultura. Entendeu? Então saí totalmente da área, por exemplo, como técnico agropecuário, claro, tem no currículo, né? Mas se você não tem a parte prática, você tem que passar por um treinamento. Certo. Né? Fiz esse treinamento, nesse meio tempo me chamaram na Emater. E agora, na Emater, para trabalhar em próxima a Curitiba, numa cidadezinha lá da Curitiba. Daí tinha essa possibilidade de jogar para o último da fila, né? Você podia ser para uma segunda chamada. Então, essa vaga da Emater eu dispensei para me deixar para a segunda chamada. Caso não desse certo, né, nessa empresa Ceval Alimentos, estava lá de gaveta. Eu estava lá de gaveta aguardando a segunda chamada da Emater. E por sorte deu certo, né? Eu voltei de Santa Catarina, né? Me deram uma região para assistência na área de suinocultura dentro da Ceval Alimentos, onde eu trabalhei 6 anos e alguns meses, até que veio uma situação bastante desconfortável, né? Por exemplo, lembram da venda do frigorífico aqui em Marechal Rondão, ele acabou fechando as portas, ele migrou para Dourados, Mato Grosso do Sul. E aí, claro, ofereceram transferência, quem aceitava, quem não aceitava, né, poderia fazer aquela demissão voluntária. E a gente foi, né, então, nesse meio tempo, tentando alguma coisa. Eu não queria ir já. Eu casei em 94, já tinha uma esposa, né, então já começava a ficar mais difícil essa situação de ir lá para o Mato Grosso do Sul, sabe que a região, como eu não conhecia nada lá. Já não dependia só mais de você, tinha outra pessoa na jogada. Né? Acabei casando com uma mulher daqui, namorei aqui, né, acabei casando com a senhora Berenice, hoje minha esposa, né. Alô, Berenice, grande abraço, viu? Tenho 2 filhas. O nome das filhas é Luiz. Carolina e a Luísa. Grande abraço, Carol e a Luísa. Então, não dependia mais de mim também, né? E acabou em 96, né? Então, o frigorífico estava para sair, ir embora, né? Então, aqui ficaria só uma estrutura, por exemplo, claro que ainda tinha as integrações, toda a suinocultura e tal. Esses suínos, eles levavam lá para Dourados. Mas não precisavam toda a equipe, nós éramos 6, 7 técnicos, tem 2 veterinários, mais 2 veterinários, era uma equipe de 10, 12 pessoas, né, na área da assistência técnica. E acabaram dispensando, né, no ano de 96, de novo, né, então, né, 6 anos na empresa. Que história, hein, Luiz? Deixa eu te interromper aqui, você, assim, eu tô surpreso porque você tem um currículo aí, uma bagagem muito interessante, né, eu não sabia que você era concurseiro, que você foi aí um rapaz estudioso, deve ser até hoje, porque você sempre tá muito bem informado, eu gosto muito de ir lá na imobiliária, e sempre que a gente se encontra, a gente conversa e a gente percebe que você sempre está atualizado aí com os temas, né, de conhecimento geral. Então, parabéns, viu, por toda essa sua história. E dá para perceber também as dificuldades, né, que você enfrentou para chegar onde chegou. E o Luiz Corretor, Luiz, tá acabando com o nosso tempo aqui, rapaz. Passa rápido, meia hora, parece que não, a gente vai trocando ideia, não, passa rápido, né? Para nós falar um pouquinho mais do teu setor, como é que você chegou nesse teu segmento? Então, que nem fala, tem muito mais histórias, mas para encurtar um pouquinho, né? No ano 96, então eu fui para o Paraguai, mais um período de 6 anos no Paraguai. Daí eu fui convidado, que eu falei, esse tio que morava em Toledo, que tinha empresa de assistência técnica, já estava em Barreiras, na Bahia. Me convidou para comprar uma área de 40 hectares lá para nós montar uma fruticultura. Eu acabei, né? Por exemplo, eu falei, agora ficamos no Paraguai e vamos para a Bahia. Já tinha família. Estava dividido. Não, vamos embora do Paraguai. Vamos embora, vamos para a Bahia. Minha esposa, né, parceira. Vamos embora, vamos passar uma temporada na Bahia. Fomos lá e acabamos comprando no ano de 2000 uma outra área no Piauí, no estado do Piauí. Uma área de sequeiro, toda com cerrado lá. Por exemplo, um dinheiro que eu coletei no Paraguai, que outra história interessante, Diego. 2001, te lembra alguma coisa? 2001. Que foi do World Trade Center? Exatamente. World Trade Center, né? Foi o atentado, verdade. O atentado lá, que 11 de setembro. 11 de setembro. O famoso 11 de setembro, porque como eu recebia em dólares lá no Paraguai, né? Eu coletando meus dólares para comprar alguma coisa, né? Um pé de meia, por exemplo, claro que você sempre pensa, porque você trabalha com um sonho, né? Você sempre quer ter alguma coisa. E o dólar disparou. Subiu 3 vezes o valor. E o Luiz com os dólares guardados. Ai, que maravilha. Aplicado lá no Paraguai. Triplicou.
Ou mais um pouco, acho que 3 vezes e meia, mais ou menos. Eu investi, né, comprando uma área de terra no Piauí, não esquecendo já os 40 hectares da fruticultura que nós ia montar. Então, comprei uma área de terra lá e acabei mudando para a Bahia lá. Começamos trabalhando com arrendamento lá na Bahia, enquanto eu ia abrindo as nossas áreas. Em 2007, uma seca terrível, quebramos. Olha só. Dificuldade. O que faz? A mulher falou, vou embora para o Paraná. Lá nós vamos conseguir arrumar de novo alguma coisa, porque aqui tá difícil. Dívida até o pescoço. Viemos embora para o Paraná. Você vê como é que é a vida, né? Em Triplicou o dinheiro. Investi. Mas graças a Deus não perdi a terra, né? Ficou com a terra. Dívida muito. Voltei para Quatro Pontos. Voltei a trabalhar no Paraguai como vendedor. Ia na segunda, voltava na sexta ou no sábado. Fiquei 2 anos e meio lá quando eu consegui uma representação. Então é aí que eu vou chegar. Daí em 2013 para 14, o vereador João, né, sabendo atual prefeito, ele conhecia já, né, vamos dizer, o pessoal daqui e tal, ele convidou, falei, Luiz, vamos fazer o curso de corretor de imóveis. Pensei, eu trabalhando de representante comercial e mudar para corretor de imóveis, será? É quase que dá água pro vinho aí, né? Ele falou, veja lá, eu falei assim. Eu falei, mas e onde vamos fazer o curso? Não, eu tenho em Curitiba, porque ele já era vereador, né, tal, isso, aquilo, e conversava. Tinha os caminhos, porque tinha outros vereadores e tal, que eram corretores, aqui ainda estava bem crua ainda, Eu acho que nem existia, não, né? Tinha um corretor, Acélio de Souza. É o Acélio, é verdade. Já era corretor, ele falou, vamos fazer o curso também de corretor, né? Depois, se nós vamos atuar, é outra situação. Pelo menos tem mais uma coisa no currículo. Falei, veja lá, conseguiu lá. Sim, uma escola, Democratas, onde nós fizemos o nosso curso de corretor. Daí fez a inscrição, ele veio com a ficha de inscrição, fizemos o pagamento e começamos a estudar online, né? Quando eu ainda baixava a senha, login, né? Vamos estudar. E as provas eram presenciais. Isso quantos anos atrás? 2014. 2014 já tinha um ambiente online. Olha só. Tinha um login e senha. As aulas online. As aulas online. Daí você assistia, né? E depois, era 6 meses, você tinha que finalizar o curso, né? Daí fazer as provas presenciais, fomos para lá, ficamos uma semana, e o João lá, né, no hotel, detonando os livros lá, o João por lá, mas eu não estudei muita coisa, mas e agora? Vamos fazer, vamos encarar. E ajudando um outro um pouquinho, fizemos as provas, né? Eu sei que eram 3 dias de provas, né? Porque eram, não lembro, 9, 10 provas, acho que eram 3 ou 4 por dia, que a gente fazia. Para ganhar o Cresce. Para ganhar o Cresce, para sair depois o Cresce na aprovação como corretor. Das provas. E aí fizemos as provas, né? E daí no final, né? Acho que agosto, setembro, nós estávamos aprovados, os 2 corretores. E agora, João? Agora vamos abrir uma imobiliária. Vamos abrir imobiliária. Eu falei, mas João, eu sozinho, eu estou representante comercial de uma empresa, eu não posso jogar para cima agora, porque eu vendia semente de milho. Então eu vou ficar trabalhando. Ele falou, não, eu já conversei com um parceiro de Marechal. Se vocês lembram, no início era Gripe. Imobiliária Gripe. Sim, lembro. Imobiliária Gripe. O Wilson Gripe era nosso parceiro, ele então, por exemplo, e era aqui na avenida o escritório de vocês. Era aqui, do lado da agropecuária do Clóvis, então era Gripe. Então eu e o João, né, como eram 2 corretores cru, né, não sabia muita coisa, falei, não, ser corretor é muito fácil, né? Eu falei, é só ver, unir as partes para sair negócio. Mas aí a gente vê a grandiosidade que é a questão do corretor de imóveis. É uma responsabilidade, você fica testemunha de um negócio, você mexe com o sonho das pessoas, porque você tem um sonho de comprar uma casa, um terreno ou qualquer outro imóvel, uma chácara, por exemplo. Você mexe com o sonho e com o dinheiro das pessoas. É muita responsabilidade. E aí começou a pesar essa responsabilidade. Mas vamos lá, vamos encarar, né? Fazendo os contratos bem feitos, pedimos uma assessoria de um, de outro, uns contratos que a gente copiava, pegava de outros corretores de Marechal, né? Algum outro parceiro. O Wilson nos ajudou no início, depois ele acabou ficando mais nas áreas rurais, né? E eu e o João ficamos sozinhos aqui. E aí nós falamos, agora vamos tirar o Gripe do nome. Beleza, agora vamos criar um nome para a nossa imobiliária. Se vocês lembram, também virou Mega Imóveis. Mega Imóveis, Mega Imóveis, do Vames e do João. E aí nós fomos autuados, porque nós não registramos a marca e não fizemos a pesquisa nos órgãos que deveríamos fazer. Já tinha nome? Esse nome já existia. Eu lembro muito bem, veio um fiscal do Cresce de Maringá nos autuar e deu para nós
8 dias Para tirar o nome. para tirar todas as placas Olha e o adesivo onde constava o tal do Mega Imóveis. Voltamos à estaca zero, né, Diego? Foi um balde de água fria, né? Voltamos lá, e agora que nome e tal? Liga pro Cresce, para que nome? Fala, não, usem o nome de vocês, né? Vocês são corretor de imóvel, pode usar o nome da pessoa, o sobrenome, o nome que vocês quiserem usar. E aí acabou ficando Vames, corretor, né? Eu queria associar o Laufer e tal, né? Nós ia criar uma imobiliária com Laufer e Vames. E aí o João, né, voltando a ser candidato, né, querendo ser candidato, e ficou virando candidato a prefeito, ele se desligou. Se desligou da Então imobiliária. eu fiquei sozinho na imobiliária e acabei criando O que é registro. hoje a imobiliária Daí eu Vames. registrei a marca como imobiliária Vames. Essa marca está registrada, né? Então ninguém tasca nessa marca. Esse nome é teu. Esse nome é meu. E batemos a luta aí até hoje, né? Então, desde 2014, 15, existe a imobiliária Vames, né? Hoje 2023. Então, são Quase 9, 10 quase anos. 9 anos já no mercado aqui em Quatro Pontes, né? Então, claro, hoje já temos o parceiro Fernando Baques, né? Que está Alô, com- Fernandão, aquele Ele abraço. está lá na imobiliária, estamos numa fase de transição lá, ele está apanhando um pouco agora no início, mas vai, né, encarar, também criou uma empresa, então vai ser uma fase de transição, então ainda continuo lá com o Vames e vai ser provavelmente... Calma aí, você está falando fase de transição, Luiz. Você vai sair da Não, imobiliária eu Vames? vou sair da imobiliária Vames, mas eu vou ficar como corretor Vai Vames. ficar como corretor. Entendi. A Corretor. imobiliária vai passar A para o imobiliária vai Fernando. passar para o Fernando. Então estamos nessa fase agora, né? Final Entendi. de anos. Então eu vou ficar como corretor, né? Por exemplo, na cidade ainda, mas, por exemplo, que tem nessa imobiliária, por exemplo, não só engloba como compra e venda, mas sim administração de imóveis e tudo mais. Né? Aluguel, então, como o Fernando é a esposa, né? Então vão assumir. A esposa essa- também está atuando a nesse Roseli, segmento. Então tá nessa parte dos contratos Legal. e tudo mais, então vão ficar nessa parte da administração. Luiz, para a gente chegar aqui na fase final, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como que você vê o cenário imobiliário hoje aqui em Quatro Pontes, trazendo para o contexto regional, até mesmo em âmbito nacional, né? E depois a gente finaliza aqui, né, com aquela mensagem inspiradora, né? Porque você passou aí por poucas e boas, mas faça aí uma contextualização do cenário aí. Então, assim, o mercado imobiliário, né, tem altos e baixos, né, Digo? Então, nós já passamos fase difícil, né? No ano de 2012, foi um baque também na questão do imobiliário. Depois, em 2015, 2016, teve uma outra baixa, assim, porque são ciclos, né? Por exemplo, que também, que nem aqui, por exemplo, vamos fazer só local e regionalmente. Nós dependemos muito do agrícola. Então, o agrícola vai mal, né, com certeza, por exemplo, isso dá uma segurada no imobiliário também. Transição de governo, por exemplo, mercado, taxa de juros para financiamento, também impacta, por exemplo, quem vai comprar uma casa, porque tem a taxa de juros, financiamento. Essa transição de governo que a gente viveu agora, Luiz, deu impacto? Deu um pequeno impacto, porque, claro, até que volta à normalidade para ter uma taxa de confiança no governo e tal. Então, por exemplo, o primeiro semestre desse ano, por exemplo, foi bastante complicado, bem parado, o mercado, tudo naquela expectativa de acomodação. Né? O segundo semestre já foi melhorando, o pessoal vai criando aquela confiança, né, de novo do investimento. Então tem tudo para acontecer, vamos dizer, 2024, e hoje você pode ver o cenário, por exemplo, agrícola está muito bom na região sul, pelo menos, né? Está muito bom nessa questão de implantação do agrícola, do agro, que a gente é diretamente ligado ao agro, então diariamente a gente sabe do mercado agrícola, como anda, e também o que isso pode vir de retorno para a comunidade, para as empresas, não só, por exemplo, para as imobiliárias ou dentro do ramo imobiliário, mas no comércio em geral, que todos esperam, por exemplo, quando o agro vai bem, a cidade vai bem. É um clichê, né? Exatamente. Um bordão. Então tem tudo para acontecer, nossa cidade está em expansão, Diego, e assim, eu digo, esses loteamentos novos que vão surgindo, vem muitas pessoas de fora que buscam, nossa, que lugar bom, é bom de morar, será aqui? Fazem aquela experiência. Eu tenho, por exemplo, que nem nessa administração de aluguéis, bastante gente de fora que não tem nada a ver com a nossa cidade, Você veja que só. vieram morar em Quatro Pontes para saber como é. Sabe o que eu penso às vezes, Luiz, analisando isso, né? Isso que você falou de pessoas de olho aqui no município de logisticamente, Quatro Pontes agora está numa região muito privilegiada, né? Então o pessoal que passa por aqui vê Quatro Pontes tem aí os seus índices e tal, e eu vejo que às vezes um santo de casa não faz milagre, né? Não sei se você faz essa leitura também, mas parece que o pessoal daqui não investe aqui, né?
talvez... Tem isso, Luiz, ou essa leitura está errada? Não, tem isso, Diego, né? Por exemplo, porque aqui ainda não tem, por exemplo, não tenho emprego, não tenho o que eu estou buscando, não tem a área que eu atuo, minha formação, muitas vezes é isso que acontece, Diego. Não talvez por não querer investir no município, na nossa cidade, mas essa possibilidade de um crescimento, por exemplo, pessoal, por exemplo, na formação que muitos desses jovens que seria 4 pontos bom para morar. Exato. Bom para morar. Hoje, por exemplo, tranquilidade, cidade pacata, cidade pequena. Saúde educação bacana, essas coisas. É isso, qualidade de vida. Então, isso que a gente fala, que 4 pontos hoje de parabéns, né? Nessa situação mesmo, a administração que temos hoje, por exemplo, ver aquela questão, por exemplo, do bem-estar, né? Do povo, da comunidade, de todo mundo se conhecer, se cumprimentar num encontro, numa festa de comunidade, porque a gente está inserido nisso, por exemplo, que nem você falou, desse voluntariado, como presidente de uma associação comercial, a gente vê isso nessa questão. Né? Para quem não sabe, aí, gente, vocês estão assistindo, o Luiz Vames, ele é presidente do Clube Cultural já acho que uns 8 anos, né, Luiz? 8 anos. E de quanto em quanto é a diretoria? De 2 em 2 anos. 2 em 2 anos. Então você está 4 anos lá já, 4 gestões, né? 4 mandatos de presidente do Clube Cultural e agora também é vice-presidente da Associação Comercial, né? Fora as outras aí, os outros ofícios de voluntário que você serviu, né? Nesse sentido, te parabenizar por isso, porque são poucas pessoas que encaram, né, Luiz? Que nem fala, Diego, por exemplo, alguma coisa, a gente tem que ter foco, busca, por exemplo, um foco, por exemplo, quando você encara uma missão dada, missão cumprida. Tem que ser missão cumprida, porque senão não é um fato realizado. Exato. Então, quando você tem uma missão, quando você tem um objetivo e você busca, né, você consegue. Você tem que acreditar em você. Né? Por exemplo, uma responsabilidade que você tem como própria pessoa, com a própria pessoa contigo, né? Para você se sentir realizado, o teu sucesso, por exemplo, de alguma coisa, que você tenha foco. Porque imagine você encarar um trabalho, por exemplo, te dar uma missão ou uma formação que você tenha e você não gosta dessa profissão, você não acredita em você, realmente acaba sendo frustrante, né? Frustrante. Você acaba ficando frustrado e você quer buscar uma outra área. E isso, por exemplo, de buscar área, eu não esqueço nunca, Diego, por exemplo, que na época que trabalhava na Ceval Alimentos, que a gente tinha muito treinamento e, por exemplo, essa questão de palestras de motivação, e num dessa, um dia, um palestrante disse: vocês estão naquela fase de transição, vocês, por exemplo, nessa fase que vocês estão, por exemplo, até vocês se aposentarem, vocês chegarem lá no auge dos 60 anos, vocês não vão trabalhar numa empresa só, vocês não vão se aposentar, trabalhar como muitas pessoas entravam numa empresa, trabalhava 30 anos. Antigamente 35, tinha muito disso, tinha né? Muito disso. Hoje, em dia, a rotatividade é muito grande. Ele falou que vocês vão rotacionar pelo menos em 3 profissões diferentes. Olha só. E a gente não acreditava. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer se eu sei hoje que eu trabalhava na assistência técnica, no E a sua história é exemplo disso, né, Luiz? A gente muda. Quem falava que o Luiz Vames ia ser corretor de imóveis, dono de uma imobiliária, né, morando de volta, né, na cidade que gosta, por exemplo, em 4 Pontes, né, e morou em tantos lugares, que nem eu falei, era meio nômade, né, enquanto a gente, vamos dizer, na tua vida de atividade, né, por exemplo, na tua vida ativa de trabalho, realmente a gente tem que encarar e buscar realmente o que você busca, o sucesso, por exemplo, isso é muito gratificante, dizer que eu venci, eu consegui, porque você sabe, né, há 30 e poucos anos que eu sou casado, né, quando a gente tinha até medo, Diego, de assumir um casamento, por exemplo, mas eu não tenho nada. Não, eu tenho, é uma grande responsabilidade, né? Eu tenho só o meu salário, eu tenho minha profissão, mas se você acredita, né, eu vou vencer, né? E tem uma companheira que também encara junto contigo, que né, legal. Levanta nas horas difíceis, né? Dá a escora, né? Então eu acho que eu posso me dizer que hoje realizado na minha... Você se sente realizado, Luiz? Eu me sinto realizado. Que legal. Eu acho que a grande mensagem que dá para tirar disso, eu gostaria que você falasse essa mensagem, né, Luiz? Mas analisando assim a sua história, quantos anos o senhor tem hoje? 57. 57 anos. Olha, nesse breve relato aí de meia hora, 30 e poucos minutos, já deu para perceber que teve muitas dificuldades, muitas conquistas. Você falou a questão da parceria no matrimônio, no casamento. Então, essa sua história, viu, Luiz? Ela com certeza, assistida aí por tanta gente e ouvida por tanta gente, vai inspirar bastante pessoas. Gostaria que você deixasse aí a sua mensagem final, se você pudesse transmitir uma mensagem, por exemplo, para as pessoas que estão passando por
por dificuldades, talvez empresários, talvez pessoas mesmo, né? O que você diria? Em primeiro lugar, né? Ter sempre a questão da família, né? Em primeiro lugar, né? E também acreditar em Deus, agradecendo todos os dias pelo dom da vida. E dizer assim, acredite em você, né? Se esforce, trabalhe, busque. Muitos dias vai ser difícil, mas o sol todo dia, né, está ali, Está nascendo para dizer, é mais um dia, vamos lá, você vai vencer, acredite, você vence, você consegue. Então eu digo assim, acredite no foco que você tem, que você vai vencer, que você consegue. Então, Diego, muitas vezes, né, a gente, estou até um pouco emocionado, mas as dificuldades muitas vezes faz você crescer. Tá aí, Luizão bastante emocionado nesse momento, embargou aqui a voz, né? É uma história muito bonita aí de vida. O nosso respeito, carinho e admiração por você, viu, Luiz? Então fica essa mensagem, viu, gente? As dificuldades, elas virão, você pode superar, e a mensagem que o Luiz deixa é: acredite em você, tenha fé. Eu acho que isso tudo representa, né, a fé que todos nós cristãos, seres humanos, temos, né, Luiz? Quero te agradecer, né, pela sua presença aqui na bancada do Protagonistas. Agradecimentos, Luiz? Agradeço a você, Diego, pelo espaço, claro. Também a Associação Comercial, né, Ivete, companheiros diretores da Associação Comercial, que estamos numa batalha, numa luta grande pela nossa associação dentro do município, mas também vamos acreditar que a nossa associação vai voltar a ser forte dentro do município. E também aos colegas do Clube Cultural, né? Estamos aí prestes a ter a nossa próxima eleição para nós conseguirmos então essa associação forte hoje dentro do município, né? Para que conseguimos, né, na próxima diretoria, que a eleição vai ser agora, dia 22 de janeiro, para nós formarmos uma nova equipe de diretores do Clube Cultural. E no mais também, né, agradecer a minha família, né, que sempre esteve ao meu lado todos esses anos, minhas filhas hoje, né, já também uma formada e a outra já está na metade do curso dela, né, então sucesso para elas também. E eu no mais agradecer a toda a comunidade de Quatro Pontos que nos acolheu, né, no ano de 2008, quando voltamos aqui e abriram as portas, né, que deram essa condição, por exemplo, de eu poder montar a empresa dentro do município. E olha só, uma empresa aí de sucesso, é um verdadeiro protagonista, o nosso querido Luiz Carlos Gomes. Parabéns, viu, Luiz, pela sua linda história, com certeza inspirou e motivou muitas pessoas. Parabéns por você ser esse voluntário, esse ser humano, né, que o senhor é, sempre levantando bandeiras e ajudando aí as associações. O nosso quadro Protagonistas fica por aqui. Chegou uma mensagem aqui. Parabéns, Luiz, é do Delcio Tonelli, viu, Luiz? Parabéns, Luiz. Parabéns à Rádio Tropical, sempre inovando, trazendo informações e belas histórias de vida. Um grande abraço aí pro Tonelli, né? Grande abraço também aos nossos queridos internautas, pessoal do Face, do Insta e também os nossos mais de 6 mil ouvintes. O nosso quadro Protagonistas volta na próxima terça-feira, viu, gente? Um dia depois aí do Natal, dia 26 de dezembro, nós vamos ter aqui a presença da Patrícia Velp e do pessoal do Tropical Restaurante, estarão aqui na bancada do Tropical Digital. Obrigado, Luiz. Obrigado, Diego, e aos ouvintes, Facebook e Instagram, muito obrigado. 3h47, breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a nossa programação Mix Tropical. Vocês acompanharam o Talk Show Protagonistas, um programa que enaltece a classe empresarial e empreendedora de Quatro Pontes com histórias visionárias, inspiradoras e que motivam. Porque quem empreende, empreende e conquista. Apoio Cultural, Sicredi, comprometidos com fortalecimento empresarial. Cicobi, com parceiros que proporcionam mais progresso para a sua empresa. E Rádio Tropical FM, valorizando o empresário local. Realização, a Cicoap, a mola propulsora do desenvolvimento empresarial. O comércio é uma das instituições mais antigas da humanidade. E o que seria dos nossos povos se esta